Olá pessoal, bom dia Nordeste, bom dia Brasil, bom dia para todos que estão assistindo aqui no YouTube, que graça e paz esteja com vocês. Bom pessoal, hoje eu tô fardado, né, porque eu tenho escola hoje, e daqui a pouco eu tenho que ir. Mas não é agora não, porque o meu ônibus ele vem meio-dia e 10 mais ou menos. Mas eu tenho um tempo todinho para eu gravar o meu vídeo aqui no YouTube, em nome do Senhor, amém? Bom pessoal, hoje eu quero discutir com vocês sobre um assunto de 3 pessoas cruéis da Bíblia e orgulhosos também, que foram muito arrogantes, orgulhosos e tinha muita maldade em seus corações. E bom pessoal, pelo que eu tô vendo, eu acho que não vai dar discutir o assunto sobre esses 3, porque por enquanto eu só posso gravar o meu vídeo em 15 minutos. Tô entendendo? Eu não posso fazer a mais de 15 minutos, porque eu tenho que ativar, porque o YouTube, por segurança, ele quer o meu código e telefone. Eu não tenho um número de telefone, então por enquanto eu vou fazer, pessoal, em partes de cada vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira pessoa que a gente vai discutir da Bíblia é sobre Nabal. Se sua resposta for sim ou não, comente aqui nos comentários para eu saber se vocês já ouviram falar de Nabal. E a Bíblia fala em 1 Samuel 25. Abrem a Bíblia de vocês, por favor. Em 1 Samuel 25. Vou deixar até marcado aqui para ser rápido. Vamos lá, né? Pronto, pessoal, já estou aqui já. 1 Samuel 25. A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. Ou seja, depois, quando o profeta Samuel morreu, aquele mesmo profeta que ungiu Davi para que quando ele fosse um adulto, ele fosse um novo rei de Israel, foi o mesmo que morreu, que o profeta Samuel morreu. E o profeta Samuel foi o mesmo que ungiu Davi. Aí, logo após a morte dele, o rei Davi, ele se retira do deserto de Parã. Ou seja, ele sai de Parã. Até que ele acaba se deparando com um homem que mora em Maamon, que vocês vão ver agora. Diz o seguinte aqui. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E o nome da sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem, que é Nabal, era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosquiava suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe meu nome como está. E assim direis àquele próspero. Tá até grifado em amarelo, uma coisa bonita aqui, ó. Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiverem conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. E pergunta aos teus jovens, e eles te dirão:
Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Aí Nabal se recusa. Aí o Nabal, veja só como é que acontece. Como eu ia dizendo, Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. Ou seja, ele já foi sendo bruto, já foi sendo assim, grosseiro. Veja só como é que foi o diálogo. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e que é o filho de Jessé? Muitos jovens há hoje e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria aos homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e aí voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo, conforme todas essas palavras. E pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cingiu a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua espada, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto ao saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens tendo sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo, e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Aí, ou seja, Davi cingiu as espadas, ou seja, ele preparou a armadura contra Nabal, porque o Nabal, ele deu uma resposta assim, tanto a ele, tanto aos jovens que foi pela ordem de Davi, receberam uma resposta assim, desagradável. Realmente nós não gostamos. Quando você fala assim de boa, por exemplo, eu vou dar bom dia ao fulano e ele vier falando assim: que não sei o que, me deixe em paz. Eu não vou gostar. Mas assim, nunca penso em querer me raivar. Porque eu ouvi uma pregação do pastor Rogério Puxigo que a nossa boca e as nossas palavras e os nossos atos demonstram quem somos de verdade. Eu não sei se eu disse no primeiro vídeo, mas é como ele disse e como eu digo. As nossas palavras demonstram quem somos nós. Então, se eu agir de uma forma assim, com grosseria também, me revidar, aí ele vai ver a minha grosseria e ele vai ver quem sou eu de verdade e vai falar para todo mundo que eu sou, por exemplo, falso profeta, né? Todo mundo está usando essa palavra, falso profeta. Entendeu? Então, por isso que nós cristãos devemos prestar muita atenção no que nós estamos fazendo. Então, pessoal, quando eu sou perseguido pelos meus colegas, quando eu sofro bullying por causa deles, eu seguro a minha raiva. Eu fico assim, coloco ela dentro de mim, para ela não acabar entrando no meu coração e eu acabar me raivando e eu mostrar para todo mundo quem sou eu de verdade. É como Jesus disse, né? Vigiai e orai.
A questão é nós vigiarmos e orar. E outra, a gente tem que pedir para Deus fortalecer o nosso coração, que nem o rei Davi. Quando eu li essa passagem, falando da passagem agora, eu até questionei e perguntei a Deus, se o Davi era homem, era um homem de Deus, que servia a ti de todo o coração dele, e ele pensava em matar, sendo que ele era um homem de Deus, por que ele fez isso? Aí Deus fez tipo assim na minha cabeça. Entende? Deu aquela estalada assim do meu conhecimento com a palavra dele. Aí Deus abriu meus olhos e disse, porque naquela época era costume os reis matarem quem não obedecesse além deles. Aí foi aí que entendi, ou seja, o rei Davi, ele fez tipo assim, ele estava agindo, estava se comportando como um rei, ou seja, ele estava cumprindo o dever de rei, que todo rei naquela época, quem não cumprisse, a pessoa pegava, como é que eu posso dizer? A pessoa corria risco de morte, porque não está obedecendo a lei do rei. Isso era no costume da época, né? Eu acho que não tem mais. E não tem mais, né? Isso daí era naquela época, quando a Bíblia era sendo escrita. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Não que Deus castiga nós, mas é a influência do mal que acaba castigando a gente, acaba nos castigando. É a influência do mal que nos castiga, não Deus. Tem gente que diz que é Deus que castiga o pecado. Não é Deus quem castiga. É a influência do mal que faz a gente pagar o preço. Eu tenho uma colega minha lá na escola que esses dias ela zombou de mim, né? Fez coisa que não devia, coisa que nem Deus se agrada disso pelo comportamento dela. E ela zombou de mim, zombava de mim, e eu cheguei em casa triste, né, pelo que eu passei, né? Até que quando foi ontem, adivinha quem foi sendo zombada? A mesma que zombou de mim esses dias. Ou seja, né? Ou seja, Deus não vai deixar com que o homem se escarneça. Ele vai pagar o preço. Ou seja, ele vai colher algo que ele plantou. É como diz Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, ele também se fará. Ou seja, colherá. Como eu disse no primeiro vídeo, o mundo dá voltas. Ou seja, não existe assim, o cara fazer um mal e se dar bem no final. Não existe isso. Toda vez, se a gente fizer uma maldade com alguém, a gente vai colher a mesma coisa que nós fizemos com a outra pessoa. É a mesma coisa com Nabal. Nabal ia ser morto à espada. Ele ia ser morto pelo Davi, mas graças a Deus, Deus colocou sabedoria na esposa dele, Abigail, que resolveu tudo aquilo e a situação melhorou, né? E se não fosse Deus nas nossas vidas, com certeza o Nabal seria morto pelo Davi. Então, qual é a reflexão e qual é a lição que está dando para nós essa passagem? Cuidado com as suas palavras maldosas. A nossa palavra tem poder tanto para as coisas boas, tanto para coisas ruins. Então, esse versículo está nos ensinando que a gente tem que prestar muita atenção no que nós estamos dizendo, a maneira que nós estamos falando e assim, prestar mais atenção no que nós estamos falando e dizendo com outra pessoa. Porque senão a gente vai pagar um preço maior por causa disso. Então, esse é o recado
que eu deixo para vocês. E tchau, fiquem na paz. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Que a paz esteja convosco. E amanhã tem mais lição. Tchau, fiquem na paz. Que Deus abençoe.